Pessoal, vamos agora finalizar a nossa parte, tá, com a questão de percorrer todos os dados que a gente tem dentro de um data frame, tá? Seja para a gente fazer algum tipo de processamento, seja para alguma questão de exibição que a gente quer exibir de maneira diferente, tá? Para acumular algum tipo de valor, enfim, em alguma situação que a gente queira listar, passar por esses valores e fazer alguma coisa com eles, tá? A maneira mais básica possível que a gente tem, tá? Seria a gente utilizar os índices das linhas e das colunas, como a gente já viu, e percorrer na mão, com for mesmo. E a gente viu que a gente consegue pegar essas informações, número de linhas, número de colunas, por exemplo, pelo shape, tá? Eu posso ter lá, vou chamar total linhas, total colunas, vai ser igual, vamos supor, antes de mais nada, deixa eu colocar aqui o 2, pegar o menorzinho pra gente ver, pode ser esse daqui. Eu quero percorrer esse cara, né? A gente viu que o df shape, ele retorna uma tupla, df2, desculpa, retorna uma tupla, tá? Número de linhas, número de colunas, então eu vou pegar linhas, vírgula, colunas, igual df2 shape, ou seja, eu faço o desempacotamento desses valores, né? A gente vai ver que a gente tem um num linhas 3 e um num colunas 4, legal? Então, diante da posse dessa informação, eu posso pegar for linha in range num linhas, dois pontos, for, coluna in range num colunas, dois pontos. E a gente viu que pelo iLock eu consigo passar o índice da linha e o índice da coluna e retornar o elemento, tá? Então, eu vou colocar assim um print df2 ponto lock linha iLock, desculpa, sempre confundo lock com iLock, linha coluna, vírgula sep igual barra t, para cada elemento ele dá uma tabulaçãozinha, e no final eu só dou um printzinho para pular a linha. Na hora que eu percorri todas as colunas, eu quebro a linha, né? Esqueci de colocar o end. Na verdade não é o sep aqui. Aqui é o end do print. Cada vez que ele der o comando print, ele dá uma tabulação, tá? Falha nossa. Então tem aqui, percorri todo o meu data frame da maneira mais rudimentar possível, tá? Se quiser percorrer de uma maneira um pouco diferente, né? A gente viu que a gente tem lá, dá um printzinho aqui, ó, print, df2 index, tá? É um range index, então já tem o rangezinho ali, bonitinho para mim, ele vai gerar um iterável para mim, e a gente tem o columns, que tem cada elemento aqui, é um iterável também, com o nome da coluna, tá? E aí eu posso fazer com o mesmo procedimento com o iLock, tá? Só que fica assim, ó, for linha in, aí eu não preciso, né? Eu vou colocar df2.index, que ele já é um iterável, for coluna in df2 columns, também já vai ser um iterável. E aí eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, só que com iLock. Print, com lock, desculpa, eu sempre confundo. Meu printzinho aqui. Tá? Também percorri, só que agora eu estou acessando pelo índice descritivo, não pelo índice posicional, tá? Bom, além disso, a gente tem algumas maneiras um pouco menos brutas, vamos dizer assim, na força bruta, de pegar índice, coluna e etc, tá? A primeira delas é o iterRows, tá? Se eu colocar aqui df2.iterRows, tá? Esse objeto aqui, generator iterRows, o que esse iterRows tem, tá? Iterrows, como ele está falando, é iterativo rows, né? Linhas de maneira iterativa, né? Então ele vai ser um gerador aqui de um iterador, em que cada iteração ele vai gerar uma
uma espécie de uma tupla, tá? Com o índice da linha e o conteúdo da linha, tá? Iter rows. Vamos só ver o que acontece se a gente fizer isso, ó. For linha em def iter rows. Eu vou dar um print linha aqui pra gente ver. Vou colocar só separar um pouquinho aqui o print também. Só para ver onde que ele quebrou cada um, ó. Perceba que aqui ele está gerando uma tupla, ó. Tupla, certo? Em que o primeiro elemento da tupla é o índice da linha. E depois, ó, ele vem com uma series, tá? Ó, nome Rafael. É que não ficou tão bonitinho a formatação aqui, mas ano, nascimento e o ano, o CPF, o valor do CPF, o curso, e aqui é a descrição da minha series, tá? O nome da series é 0, the type, object, tá? Então, o primeiro elemento é o índice, o segundo elemento é uma series, tá? Quando a gente usa o iter rows, tá? E aí, você pode fazer o que você quiser, tá? Se quiser acessar só o nome, né? Você coloca lá linha, o 0 o índice, né? Ou se quiser pegar o índice, colocar aqui, ó, e ind, vírgula series, já que é uma tupla, eu posso desempacotar. Agora eu vou quebrar separado, ó, índice, dois pontos, ind, print, series, dois pontos, series. Eu vou imprimir, ó, índice e a series, tá? E aí, se você quer só imprimir o nome, por exemplo, ó, na sua series, como é que você faz? Print, nome, series, nome, acessa pelo índice, tá? A series, ó, o último aqui, ó, só o nome e só o nome, tudo bem? E aí você está retornando linha por linha, e você pode pegar o campo específico da linha que você quiser, caso você queira, tá? Outro que a gente tem aqui é o df2 items, tá? Também é um generator aqui, mas qual que é a diferença pro items, tá? Ela vai retornar de maneira parecida um índice e os dados da coluna ao invés dos dados da linha, tá? Vamos ver então, ó. Vou pegar esse def2 items, vou colocar um for, eu falei que é coluna, né? Vou chamar de coluna em def2 items, dois pontos, print, coluna, print, três pontinhos, tá? Vamos ver o que está acontecendo, ó. Carinha de tupla, certo? Qual que é o primeiro valor da tupla? O índice da coluna, nesse caso aqui, é pelo nome da coluna, tá? E depois, ó, os elementos, tá? Todos indexados pelo índice da linha, né? Lembrando que aqui o meu índice está numérico, tá? E os dados da coluna, ou seja, cada iteração ele está me retornando, ó, uma coluninha, porque a minha iteração é para aqui. Então, primeiro ele retornou todos os nomes, depois todos os anos de nascimento, depois todos os CPFs, ok? Então, iter rows, tá? A gente tem um iter tuples, tá? Que meio que junta os dois, df2.iter tuples, tá? Ó, tá vendo que ele tem um map? Map a gente associa a chave valor, né? Então, fazer ver que opa, deixa eu apagar aqui. Vamos ver aqui que cada item nos retorna. Item in def tuples print item print, tá? Ó, ele está retornando uma estrutura que ele chama de pandas aqui, tá? Mas é uma estrutura como se fosse uma tupla mais indexada, uma tupla na qual eu consigo acessar os elementos pelo índice, tá? Então, vamos supor que eu queira imprimir o nome, tá? Como é uma tupla, ó, colocar aqui, ó, print item, só colocar nome, dois pontos, vou colocar item 1, só pra gente ver o que vai sair, ó. Vírgula. Tá? Saiu o nome porque o nome, tá? É a posição de número 1 aqui da minha. E aí eu posso colocar aqui o atributo, tá? Que ele vai me retornar aquele
atributo, vamos dizer assim, do item, tá? Então a gente consegue acessar dessa forma. Bom, por fim, se é que eu não estou esquecendo de nada, não estou esquecendo de nada, a gente tem talvez a mais legal de todas elas. Vocês não vão entender ainda por que é tão legal assim, mas vocês vão entender na próxima aula por que é tão legal, tá? Mas é que o apply, tá? O que é o apply? Vou colocar aqui, ó, df2, vou repetir alguma, pode ser essa daqui por enquanto, df2, para a gente ver, tá? Eu posso aplicar esse apply, por exemplo, numa coluna, tá? Por enquanto, se a gente colocar assim, ó, df2, só para a gente ver, nome, tá aqui, é uma series, certo? Se eu chegar aqui e aplicar utilizar a função apply, o que esse método ou função apply ela vai fazer? Ela vai pegar cada elemento da sua series, certo? Então, Rafael, Ricardo, etc., um por vez, e automaticamente ela vai chamar uma função que vai ser informada aqui no argumento do apply, tá? Vai aplicar iterativamente cada um desses caras como argumento da função apply, tá? E o retorno dessa função vai ser usado, tá, no lugar do respectivo elemento. Não que ela vai substituir de cara, mas, por exemplo, se eu tenho um array com 3 elementos, ela vai gerar um array, uma series no caso aí também, né, com 3 elementos também, tá? E o primeiro elemento dessa series vai ser o resultado da função aplicada sobre esse primeiro elemento. O segundo elemento, o resultado da função aplicada sobre o segundo elemento. O terceiro elemento, o resultado da função aplicada sobre o terceiro elemento. Só para a gente ver de maneira bem simples, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó, lembra que quando a gente cria uma string, eu vou chamar aqui de teste igual Brasil, teste ponto, tá? A gente tem uma função que é o lower, certo? Deixa eu até colocar um conteúdinho aqui, ó, ABAC, lower, ABAC, tá? Então a gente tem a função que é o lower. Eu vou criar uma função, vou colocar ela aqui em cima, que eu vou chamar def conv minúsculo, tá? Essa função vai receber um parâmetro que vai ser string, né, de cada nomezinho aqui que eu vou receber, e o retorno dela vai ser o x.lower, certo? Só isso. Pega, converte para minúsculo. Só para a gente testar, ó, se eu pegar esse teste, chamar essa função aqui, conv_lower test, retornou um minúsculo. Está funcionando. Só que o que vai acontecer? Ó, se eu chegar aqui e falar, opa, aplica o conv minúsculo para mim, o que vai acontecer novamente? Ele vai pegar cada dado do nome e vai passar como argumento da função conv minúsculo, certo? Então, primeiro vai pegar o Rafael, vai chamar, depois o Ricardo vai chamar e o Ronaldo vai chamar. Vamos ver o que esse cara aqui vai retornar pra gente. Ó, retornou uma series com todo mundo minúsculo, tá? Vamos supor que eu queira calcular a idade das pessoas, certo? O que eu faria para calcular a idade, tá? Colocaria aqui, ó, ano. Ou melhor, vou fazer uma outra função aqui, vou chamar def. Melhor, deixa eu preservar essa outra aqui. Nome. Vou chamar uma def calc idade. E vai receber um argumento x e vai me retornar, estamos em 2020, menos o x, certo? Só isso. Só para a gente fazer um outro teste aqui, vou chamar de teste idade, ou melhor, teste ano NASC igual 1985, e agora eu vou chamar meu calc idade, teste
Eita. R$35. Tá batendo, tá? Então agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar esse carinha aqui. Vou apagar esses testes que estão aqui para baixo. Vou falar que o meu DF2 ano NASC, eu vou aplicar nele o meu calc idade. E aí o que vai acontecer? Vai pegar o 1995, vai chamar o calc idade e vai retornar o valor dele. Vai colocar como elemento da series. 1980 vai chamar, vai colocar 1980, vai chamar e vai calcular a idade e vai gerar uma series nova com isso daí. Vamos fazer, ó, 35, 40, 37. Tá batendo a idade, tá? Então perceba que ele já foi percorrendo todo elemento da função e já foi chamando uma função callback para aquele elemento, tá? Que a gente especificou. E aí, eu vou deixar antecipar um pouco para a próxima aula, mas eu posso chegar no meu data frame e fazer o seguinte, falou para df2, eu quero criar, assim como a gente cria uma nova entrada no dicionário, né? Se eu colocar uma chave que não tem, ele vai considerar como uma nova chave, fala, inclui para mim a idade no seu data frame, que vai ser o resultado da series que você obter por esse carinha, porque cada coluninha aqui é uma series, né? A gente até viu que a gente consegue criar coluna com series, certo? Então, se isso daqui me gera uma series, eu vou falar, essa series que você gerar, você vai colocar aqui na idade. Tá? Bom, então df2. Vamos exibir aqui. Tá aqui, ó. Agora tem uma coluninha idade, tá? Mas agora, vamos vislumbrar o que está por vir. Ainda qual é a possibilidade que isso me dá, tá? Eu vou falar mais coisas ainda, mas se eu tenho essa capacidade aqui de gerar novas colunas, processar alguma coisa, etc., e eu consigo programar a função que eu vou aplicar esses dados em Python, tá? Imagina a quantidade de coisas que eu posso programar com isso. Por exemplo, tá? A gente vai ter uma coluninha lá, na hora que a gente estiver trabalhando com textos, tá? Que eu vou fazer uma função apply lá, que eu falo, ó, você vai receber um texto, você vai dar um split nesse texto, você vai remover stop word, preposição, um artigo, etc. Você vai padronizar tudo para caixa baixa, sei lá, eu vou simplificar os seus termos, se tem casas, casarão, casa, etc. Você vai virar casa, etc. Então vai ser uma coisa tão simples que eu vou ter uma coluninha com os textos tudo zoado assim, né, que não seria tão legal para o meu processamento, que eu chego lá e falo, ó, apply, pega a coluna do texto, apply, passa essa função de processamento, já vem a coluninha com o texto toda bonitinha, etc. E se você precisar fazer um processamento, que é difícil você ter uma fórmula no Excel para fazer isso daí, tá? Você teria que fazer na mão, aqui você faz programando em Python, tá? Que a gente viu que é muito fácil de fazer, tá? Bom, dado este adendo, tá? Que eu falei para vocês, a gente tem que isso daqui que eu fiz, tá? Esse apply que eu fiz, ele foi aplicado a uma coluna, certo? Apliquei o apply a uma coluna, retornou a series da coluna, né? E foi aplicando a cada elemento da series a função que eu chamei no callback, tá? Só que, né, vamos pensar um pouquinho mais longe. Se eu colocar df2 ponto, ou melhor, primeiro eu vou criar uma função teste só para dar um print, ó, def teste, teste conteúdo, aí receber um x aqui qualquer, eu vou dar um print do x. Agora eu vou dar um df2 apply, eu vou chamar esse teste conteúdo. Bagunçado. Vou colocar mais uns 3 pontinhos aqui, um tracinho, só para ver qual que é o resultado de cada iteração. Apply, tal. O que aconteceu a cada chamada do apply? O que é cada elemento que foi aplicado no apply quando eu passo todo o meu data frame, tá? Ó, perceba que isso daqui é uma series com a primeira coluna, uma series com a segunda coluna, uma series com a terceira coluna, uma series com a quarta, uma series com a quinta coluna. Tudo bem?
Tranquilo? Tá? Depois ainda ele chamou uma seriezinha final aqui só com as colunas aqui do meu data frame, tá? Mas enfim, não, desculpa. Isso daqui é o resultado, vamos assim dizer, desse último print, né, do data frame em si, que eu chamei do apply, tá? Beleza? Todo mundo objeto aqui, porque é variado e tal. Legal. Se eu quiser alterar esse apply aqui e colocar um axis igual a 1, tá? Perceba que o resultado já mudou, tá? Ó, antigamente o padrão dele é o axis igual a 0, aqui que é o axis 0, ele vai nesse sentido, tá? Nesse sentido é o sentido de coluna, tá? Da esquerda para a direita no eixo horizontal, você está varrendo as colunas, tá? Já a hora que eu mudo o axis igual a 1 é o sentido das linhas, tá? Então a hora que eu coloquei aqui axis igual a 1, ele está percorrendo as linhas. Legal, então eu posso nesse apply, quando eu estou aplicando a um data frame, não a uma series, né? Porque a hora que eu retornei aquela coluna específica eu retorno na series, eu posso especificar se eu vou aplicar ele por linha ou se eu vou aplicar ele por coluna. Legal, tá? O que isso me dá de ganho? Bom, uma que você tem essa variação, né? Que você pode aplicar por linha. E perceba que a hora que eu estou aplicando por linha, né? Vem uma series indexada. Você consegue acessar os elementos como se você fosse acessar os elementos da series, tá? Se está por coluna, axis igual a 0, desculpa. Você consegue também acessar os elementos de acordo com o índice da series, tá? Então não tem problema nenhum. Então, se por acaso você quisesse dar esse apply e quisesse imprimir só os nomes, o que você faria? Ó? Pegaria esse cara aqui, em vez de dar um print x, você colocaria x nome. Tá? Agora ele está imprimindo só os nomezinhos aqui. Tá? Esse resultado que está aqui embaixo, tá? É porque o apply ele retorna uma series, certo? Como eu não estou dando nenhum return, é por isso que ele está colocando tudo none aqui para mim. Tá? Então, é por isso que está acontecendo isso daqui. Tá? Beleza. Dado isso, né? Deixa eu voltar para o meu caso anterior. Vou fazer uma pequena demonstração de como fácil é processar dados aqui no Pandas, tá? Enfim, né? Se a gente falar, eu quero só aplicar um apply no nome e curso. Tá? Agora os dados que ele vai aplicar é só nome e curso iterativamente. Tá? Então a gente pode passar uma coluna, pode passar o data frame inteiro, pode passar qualquer tipo de seleção que a gente viu até o momento para aplicar o apply. Mas eu quero fazer um pequeno exemplinho com vocês, que é o seguinte, ó. Eu vou criar um outro data frame, sei lá, chamar de data frame tenho 9, vou chamar de data frame 10. Tá? Vai ser igual pd.dataframe, tá? Data igual, eu vou passar um np array. Vou construir o nosso arrayzão aqui. Primeiro vai ser 1, 2, 3. Depois 4, 5, 6. Depois 7, 8, 9. Tá? Só para ficar bonitinho, eu vou passar o columns igual a tr1, a tr2, a tr3. Columns. Opa. Tô dentro de um numpy array aqui. def10. Tenho esse cara aqui. Muitas vezes, quando a gente vai fazer um processamento, né, a gente tem que normalizar por linha ou por coluna. Por exemplo, tá? Dividindo esse cara aqui pelo valor máximo, para ficar entre 0 e 1. É uma normalização bem simples que a gente faz, certo? Que é a normalização max. Ou eu posso dividir pela soma, certo? Somo todos os elementos. Aí cada um deles eu divido pela soma e vai me dar a probabilidade desse cara aqui dentro dessa linha. Ou eu posso fazer a mesma coisa por coluna, tá? Falou, ó, quero que essa coluna aqui, o maior valor da coluna, que a gente faz quando a gente tem o KNN, por exemplo, né, tem que ser 1 aqui, eu divido pelo máximo, ou posso dividir pela soma,
ou posso fazer a normalização min-max, que o menor fica 0, o maior fica 1. Enfim, posso querer processar esse cara aqui de alguma forma, tá? Eu vou processar esse cara usando o apply, tá? Por exemplo, ó, eu vou pegar o def, eu vou criar um def aqui, pré-processa, tá? Vai receber aqui um determinado elemento, eu vou colocar um print desse elemento, print x, só isso, tá? E aí, beleza, eu vou colocar o meu def10, repetir aqui para ele sair na tela, def10.apply, pré-processa, e tá aqui, né? Se eu não falei nada, ele tá pegando por coluna, certo? Que é o axis 0, certo? Vou até especificar aqui, axis igual a 0, o resultado vai ser daqui. Legal, tá? Aí vamos supor que já que ele tá por coluna, eu falo, ó, eu quero pegar cada elemento da coluna, eu quero padronizar entre 0 e 1, fazendo a normalização max, né? Que a gente pega cada valor e divide pelo máximo. Certo? Então, o 7, que é o valor máximo, vai ficar 1. 4 dividido por 7 é menor que 1, dividido por 7 é menor que 1. Olha como que eu faço isso rapidamente, utilizando a função apply e os conceitos que a gente aprendeu. Se cada elemento é uma series, certo? Cada xzinho desse é uma series, bom, se o x é uma series, e eu pegar uma series, a gente viu que ela tem um comportamento de NumPy, e fazer assim, ó, eu vou retornar ela mesmo, só que dividido por um escalar, certo? Se eu pegar essa series, um array NumPy e dividir por 7, eu não pegava cada elemento e dividia por 7. Então vai ser igual a x.sum. X.max, desculpa, eu quero maior, né? Max. Olha o que vai acontecer agora, ó. Cada valorzinho aqui, ó, foi dividido pelo valor máximo da coluna. Como aqui embaixo, ó, sempre o último elemento era do valor máximo, ó, ele ficou com 1. O 4, ó, ele dividiu por 7. Calc. Vou pegar aqui, ó, 4 dividido por 7, 0,57,149. O 1 dividiu por 7. Aqui o 5, ó, ele dividiu por 8, ó. 5 dividido por 8, 0,62, tralalá, tá? Aqui é a mesma coisa, tá? Então aqui você fala, eu não quero padronizar pelo max por linha, eu quero por coluna. Olha só, se eu trocar esse cara para 1, agora a minha series vai ser a linha inteira. Eu não preciso mudar em nada a minha função, porque eu vou pegar a minha linha e dividir pelo máximo da linha. Olha o que vai acontecer. Tá? Sempre o maior valor da linha, que é o último aqui, ó, vai ficar com 1, os outros vão ficar menores. Ah, mas eu não quero a normalização max, eu quero pela soma, para pegar a probabilidade. Olha só, no lugar do max eu coloco soma, coloco sum. Olha só, normalização com base em probabilidade. Se você somar esses caras aqui, adivinha o que vai dar? Vai dar 1. Se somar esses caras, dá 1. Se somar esses caras aqui, dá 1. Ah, mas eu quero normalizar pela probabilidade, mas pela coluna. Olha só, é só trocar esse cara aqui. Para 0, tá? Agora, somatório da coluna dá 1, somatório da coluna dá 1, somatório da coluna dá 1. Ah, eu quero a normalização min-max, tá? Tranquilo, ó. X igual, min igual x min, max igual x max, x menos min, max menos min. Tá? Normalização min-max. O menor vai ficar com 0 e o maior vai ficar com 1. Menor com 0, maior com 1. Menor com 0, maior com 1. Ah, eu quero pela linha. Ah, tá bom. Normalização min-max pela linha. Então, como é fácil processar dado com o Pandas, tá? A gente consegue unir toda a nossa facilidade do NumPy Array e a programação Python. E olha só, eu criei 3 pré-processadores diferentes, ó, rapidinho, tá? E alterei esses pré-processadores também rapidinho. Inclusive, se era para processar linha, se era para processar coluna, rapidinho, tá? Então esse foi só um gostinho do tipo de pré-processamento que a gente consegue fazer aqui com Pandas, tá? Mas agora a gente vai ver, de fato, como alterar linhas, colunas, junções e etc, algumas coisas mais avançadas
na próxima aula. Tá? Então, até lá.